Olá, alunos. Novamente estamos aqui para dar início à nossa aula. Espero que vocês estejam bem. Hoje, caros alunos, nós vamos tratar sobre os conceitos básicos que diz respeito à gestão estratégica de negociação em eventos. Sim, a gente hoje vai buscar, dentro dessa ideia do processo de negociação em âmbito organizacional, conceito, nós vamos ver as três motivações para que ocorra a negociação. Todos esses elementos, eles fazem parte, né, dessa estratégia para a gestão de negociação. Eu espero que vocês fiquem atentos, né, para os termos que nós vamos estar utilizando aqui, e é para essa oportunidade que nós vamos ter, né, de estar aprendendo mais esse conhecimento. Bem, negociação. Tudo que vivenciamos no nosso dia a dia envolve algum tipo de negociação. Nós estamos constantemente negociando. Isso quer dizer que faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso convívio, né? Principalmente o fato de nós sermos seres humanos, né? Nós somos ser social. Então, constantemente nós estamos nesse processo, né, de negociação. E, sendo assim, ele se faz muito importante diante da ideia, né, que é do nosso curso sobre a questão do evento. Então, ela vai estar presente. Tudo bem? Bem, então aqui temos algumas situações em que envolve a negociação. Veja, se queremos um aumento de salário, buscamos a negociação entre os nossos superiores. Quer dizer que a gente sempre vai estar negociando, né, até onde é possível. Então, aí a gente vai conseguir detectar a questão da negociação. A empresa precisa adquirir produtos dos seus fornecedores e, para isso, necessita negociar com eles prazo, preço, especificação de produto. Então, aí vocês estão observando, né, que a negociação ela se faz presente, né, principalmente nessas premissas que eu falei para vocês, em relação a preço, em relação a prazo. Há uma discussão a respeito sobre isso. Então, há a negociação aí. Outra questão. Se queremos comprar ou vender um bem, no caso, vamos dizer assim, um imóvel, um carro, teremos também aí a negociação presente. Outra situação, ao se tratar de uma empresa, né, uma pessoa para realizar um determinado serviço, também será necessário realizar grandes negociações. Então, daí vocês estão observando, né, algumas situações em que ela se faz presente. E veja só, e tem muito a ver com o questionamento do nosso dia a dia, principalmente em relação a quando nós vamos estar tratando em relação a preço. Às vezes, em determinadas situações, nós estamos em determinado comércio, há esse processo de negociação. Eu estou colocando para vocês de como a negociação ela se faz presente, né? Então, a gente, às vezes, está praticando determinado ato, né, e a gente nem não consegue nomear. Então, como eu trago essas situações para vocês aqui, vocês conseguem perceber que a negociação se faz presente. Então, a gente tem que se familiarizar com esses termos, né, e dentro do nosso curso, a gente vai constantemente trabalhando com a negociação. Por isso que ela é importante para que a gente possa estar conhecendo esses termos e poder trabalhar tranquilamente, né, respeitando, né, todas as características que vai fazer presente nesse processo, que é um processo social, né? Então, vamos continuar. Aqui eu trago para vocês, nesse autor, né, o autor Levickis, Roy John Levickis, em que ele vai trazer para a gente, né, de que se trata a negociação? Então, para ele, deixa bem claro que negociação ele é um processo social. Então, social vem de sociedade, então essa é um fazer humano, né? Então, são muitas as razões que tornam a negociação um processo social, segundo ele, né? Ele expõe que uma negociação, ela ocorre principalmente baseado em três motivações. Então, vamos conhecer essas três motivações que vai resultar em negociação. A primeira motivação, segundo ele, ela está relacionada a como dividir algo limitado. Então, algo limitado. O que nós temos ideia a respeito sobre isso, né? Temos aqui a questão da terra, né? A terra, ela é algo limitado, ou seja, tem fim, né? Então, normalmente,
ela é um motivo de negociação, isso é muito presente, né? Principalmente quando a gente for observar algumas questões mesmo em relação ao Brasil. Eu trouxe para você aqui essa charte, você consegue observar que há muitas situações em que muitas pessoas têm muitas terras, né? E outras pessoas não têm. E muitas das vezes aí vai acontecer esse processo, precisa negociar, principalmente em algumas regiões em que as pessoas elas não têm a terra para poder trabalhar, então acaba negociando sobre isso. E o autor traz que isso é um dos motivos, né, que para se ter uma motivação, para se ter uma negociação. Outra negociação, segundo ele, tem a ver com a questão mesmo do tempo, que se negocia. Muitas na empresa também, quando se trabalha, se negocia essa questão do tempo, principalmente porque os trabalhadores vendem o seu tempo, né? Então, justamente isso é uma negociação. Por muito tempo as pessoas trabalhavam sem ter esse limite de horas. Então, foi negociado isso e hoje realmente se trabalha 8 horas. Então, houve esse processo de negociação aí. Em relação à propriedade também, muitas das vezes também se negocia. Principalmente quando se quer alguns imóveis que se quer vender, também a gente tem que estar negociando. Então, segundo o autor, nós temos aqui nossa primeira motivação para que haja negociação. Temos também a segunda motivação. Segundo ele o autor aponta que para haver uma negociação, é preciso, né, produzir algo que seja novo e que sozinho não se consegue produzir. É necessária a junção de parceiros para a viabilidade de um projeto ou uma atividade. Um bom exemplo é quando uma organização deseja realizar um empreendimento imobiliário para alavancar determinada região da cidade. Ou seja, aqui que ele está colocando é que nesse processo aqui, dessa segunda motivação, é necessário que haja parceria. Então, uma determinada empresa quer realizar um determinado empreendimento, ela busca parceria. Então, aí vai ter um processo de negociação. E que aí o autor traz que é a nossa segunda motivação, né? E ele deixa bem claro que um exemplo que ele deixa bem claro é em relação quando uma empresa, ela busca um empreendimento em uma determinada cidade, então ela vai buscar parceiro, né, que juntos eles possam estar realizando essa negociação para poder alcançar esse objetivo, que é realizar essa atividade, né, com êxito. Já na terceira motivação, o motivo para que haja negociação é que ela é criada para resolver uma celeuma. O que vai ser uma celeuma? É uma disputa, né, em que há pessoas desejando uma coisa, enquanto outras desejam outra coisa. A negociação é um processo em que as partes tomam decisões visando obter melhor resultado no processo. Então, o autor está dizendo aqui que a terceira motivação é justamente para resolver uma disputa que ele chama aqui de celeuma. Então, aí vai acontecer o processo da negociação, justamente, né, para que possa se ter êxito nessa disputa. Ele acaba aqui colocando que essa é a terceira motivação, né? E é justamente para que se possa resolver um determinado problema que vai surgir diante desse processo que ele chama de negociação. Então, aqui nós ficamos, caros alunos, nós ficamos cientes, né, das três motivações que o autor traz para nós, né, para que nós possamos compreender como é que ele chama, né, que esse processo social, que ele chama de negociação, ela acontece, que ela precisa e segundo ele, se baseia em três principais motivos que nós observamos, né. Assim, segundo ele, a negociação é uma forma, né, de tomada de decisões na qual duas ou mais partes discutem um assunto no esforço de resolver diferenças relativas a seus interesses. Então, veja só, diante de tudo aquilo que o autor nos trouxe, das três motivos para que haja uma negociação, ele junta tudo isso e acaba, né, resumindo o que vem ser negociação. Veja só que ele diz, né, que é quando é uma forma de tomar decisões que normalmente ela envolve partes, né, diferentes, uma ou mais pessoas que são envolvidas nesse processo da negociação. Então,
ele acaba dizendo que eles querem um esforço, esse esforço que vai surgir justamente para que possa se resolver as diferenças relativas a seus interesses. Então, veja só, aí há uma questão de interesse entre as partes que elas vão buscar resolver. Veja só que teve a terceira motivação, ele disse que há uma celeuma, ou seja, há uma disputa. E nesse processo de disputa, nesse processo de resolver, a gente busca a questão da negociação. Precisa se negociar. Mais tarde, diante das nossas aulas, nós vamos observar que vai existir vários tipos de negociadores que são bastante importantes para que se possa alcançar o interesse que é resolver essa situação, que nós possamos ter uma negociação e que ela seja satisfatória para ambas as partes. Eu espero que vocês tenham compreendido. E aqui nós temos a definição do autor, né, que é o Roy. Nós trazemos aqui para vocês também uma outra definição de negociação, e agora quem vai trazer para a gente é a Tágera. E a Sâmia Tágera, ela vem dizer, né, ela relata que uma negociação, ela deve ser necessariamente, ela deve partir de uma premissa de que os resultados devem gerar e proporcionar ganhos às partes. Veja só como é interessante a compreensão da Tágera. Para essa autora, a negociação, ela é um ato social. Já o Roy diz também justamente que ele é um processo social, um ato social. Então aí nós temos o envolvimento, né? Ela acaba encontrando dentro do seio da sociedade, né? Então vai surgir justamente essa questão da negociação. Repare que eu coloquei para vocês que ela faz parte do nosso cotidiano, né? Justamente, então, ela diz que é um ato social e que as pessoas procuram resolver um problema, né? Que é comum às partes. Então ela deixa bem claro que negociar é resolver problemas. Então, justamente, a Tágia, ela vem sublinhar que negociar é resolver problemas, né? Então, aqui nós conseguimos observar que o posicionamento da Tágia está em comum acordo com o que o Roy acaba dizendo, que é o autor que eu falei para vocês anterior. Então, ela continua dizendo, né, continua contribuindo para nós, né, que juntando o pensamento dela anterior, que ela disse que negociação é, na verdade, um processo de mudança de posição. Então, justamente nesse processo que você tem um pensamento, outra pessoa tem, então juntando isso você acaba mudando a posição justamente para alcançar. Por isso que ela disse que essa questão de resolver problemas, né, ela acaba colocando, deixando bem claro que negociar é resolver problemas. Então, por isso, né, os motivos em um processo de negociar, ele pode ser, segundo ela, o compromisso com que se deseja negociar, barganhar quando necessário, a persuasão, as emoções das partes e a lógica dos fatos. Veja só, como é que ela vem dizer aqui que nesse processo, né, o que está envolvido a isso, o que está envolvido nesse processo de negociar, justamente essa questão do compromisso, né, o que se deseja. Então aí há um certo posicionamento de se comprometer, né, para tentar resolver naquilo que se deseja negociar. E outra coisa, a questão do barganhar. Isso acontece, como eu falei para vocês, como ela acontece muito no nosso dia a dia. Se a gente for observar, quando a gente vai num comércio, justamente numa feira, e que o produtor, né, o feirante, tem o seu preço, e se você tem essa quantidade de dinheiro, então aqui acaba barganhando, você quer barganhar, então naquilo que você vai acreditar que seja necessário. Então vai ver esse processo de negociação, e aí ocorre a questão de barganhar. E o que ela deixa bem claro, né? E também a questão também das emoções que vai normalmente surgir diante desse processo. E a gente vai ver mesmo que muitas das vezes tem negociadores que eles se baseiam muito mais na questão da emoção. Então, são estilos de negociadores que a gente vai ver no decorrer da aula, né? Nos outros vídeos. Então, e também tem a questão da lógica dos fatos, né? Você tem situações que você tem que saber que tem uma lógica para que isso aqui ocorra, né? Que a gente possa também estar observando em situações que está bem claro esse processo, né? Da negociação, e como a gente também tem que atentar para todos esses movimentos, né, que a Tágera vem dizer que vai fazer parte do processo de negociação. Então, aqui ela diz, né, que
Nesse processo de negociação, é necessário que seja flexível, então vai haver a questão da flexibilidade, aí ela chama a atenção para se chegar a um acordo, então eu tenho a flexibilidade, é necessário que tenha flexibilidade, que seja flexível, né? Não posso entrar numa situação de negociação e não querer mudar, por isso que ela diz que é uma mudança de posições que ela acaba trazendo para a gente. Então, tem que ser flexível para se chegar a um acordo, ela fala visando alcançar objetivo. Então, aqui nesse movimento da negociação, que são os movimentos envolvidos, é isso que tem. A questão do compromisso, a lógica, a barganha, a emoção e a persuasão. Então, veja só como a Tágera vem trazer para a gente nesse processo de negociar. E o movimento que surge nesse processo, aí que ela nomeia, que nesse processo de desenvolvimento, a gente tem todas essas questões aqui que se faz presente, né? Então, é daí que ela coloca. Que é a questão do compromisso, né? Que é da lógica, que é da barganha, da emoção e da persuasão. Tudo isso nesse processo nós vamos estar encontrando, né? Tudo nós temos que ficar atento que ele vai surgir diante dessa situação, né? Que ela chama, por isso que ela coloca, né? Que é mudança de posição. Aí a Nájera vem dizer para nós, né? Que em uma negociação, muitos aspectos, né? Ele deve ser considerado. Principalmente quando a atitude das pessoas que estão no processo de negociar, principalmente quando as pessoas estão nesse processo de negociação. Então, a Tágera, estudando essa questão da negociação, repara que ela trouxe para vocês essa questão do movimento, de tudo que vai acontecer, que eu falei para vocês que são os elementos que surgem aí, a partir daí, ela conseguiu nomear 21 pontos que deve ser levado que deve ser levado em conta, pelo menos os que estão nesse processo da negociação. Então, ela disse que são 21 pontos que deve ser observado e que deve ser, né, estudado e que surge nesse processo. Então, é o que a gente vai ver na próxima aula, justamente o posicionamento da Tágera diante, né, do processo de negociação que a gente vai ver, porque desse movimento mesmo que está tudo incorporado que ela fala, né? Então, na próxima aula, nós vamos estar conhecendo esses 21 pontos que a Tágera elencou para nós, que é bastante interessante. Então, caros alunos, o que eu estou trazendo para vocês aqui são elementos, né, básicos desse processo de negociação. Isso não quer dizer que a gente vai parar por aqui. É necessário que a partir de que nós trouxemos aqui na aula, vocês pesquisem mais, aprofundem mais e poder estar conhecendo. Eu trouxe 2 autores para vocês, né, que estão muito falar diante desse processo que estuda essa situação, né? Então, eles trazem esses elementos que é bastante interessante de a gente estar observando. Repara que como eles classificam a questão da negociação, os elementos que ele encontra nesse processo e como ela faz parte do nosso cotidiano. Veja só que a Tágera, veja que o Roy traz como aquele que ele fala que é um processo social, a Tágera fala que é um ato social. Então, a gente observando que eles estão em comum acordo aqui diante do que eles, como a nomeação que eles trazem para esse processo, né? E a Tágera, ela é bastante contundente quando ela diz que negociar é resolver problemas. Então, daí a gente já vai compreendendo, né, de como é necessário que a gente busque, né, mais conhecimento em relação a isso, principalmente quando a gente está à frente, né, de um curso como é a questão de evento. Então, esse processo vai surgir, esse processo vai se fazer presente, então é por isso que a gente precisa aprender mais a respeito disso, né. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês ficaram atentos a algumas situações que foram apresentadas aqui, né? E relembrar, e mais uma vez eu chamo a atenção para essa questão de estudar mais, né? Porque aqui é só o começo, a gente precisa mais enriquecer mais o que nós aprendemos. Então, é interessante que se busque um pouco mais, né? Que vai a fundo mais de procurar mais conhecimento, mais estudo a respeito do que foi colocado aqui. Aqui é só alguns conceitos básicos, né, que já são, vamos dizer, degraus para um estudo maior. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu
novamente relembra vocês, né, que é necessário essa aproximação mesmo do conteúdo. Então a gente agradece aqui a oportunidade, espero que a aula esteja sido compreensível para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo a respeito da gestão e estratégia da negociação e evento. Tudo bem? Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero, ou seja... Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação... Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, caros alunos, novamente estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, né? E como vocês já têm conhecimento, nós estamos falando a respeito da gestão e estratégia de negociação em eventos, né? Então, como deixei bem claro na aula anterior, a Tágera vai trazer para a gente 21 pontos, né, que fazem parte desse processo de negociação. Então, a aula hoje será a respeito desses 21 pontos, né, e eu vou trazer para vocês mais 4 características que fazem parte desse processo de negociar, né, que é a questão da questão da negociação. Então, hoje nós estamos diante da nossa segunda aula a respeito deste assunto, que é a gestão e estratégicas de negociação em eventos. Tudo bem? Então, veja só, como eu falei para vocês, né, que é a respeito do nosso conteúdo. Então, nós temos 21 pontos, né, que faz parte da negociação, segundo a Tágera, e também temos 4 características que estão presentes na negociação. Veja, como a Tágera, ela deixa bem claro para nós, né? Ela diz que em uma negociação, muitos aspectos devem ser considerados, principalmente quanto à atitude, né, das pessoas que estão nesse processo de negociação. Deixando bem claro, né, a questão da atitude, né, das pessoas que envolvem esse processo. Lembra só que ela colocou naquele movimento, que ela falou que a questão do movimento das negociações, que a gente tem aqueles elementos, que ela falou que tem a questão do compromisso, da lógica, que também fala da questão da barganha. Então, tudo isso se faz presente, né, nesse processo. Então, ela recomenda para nós, né, os 21 pontos que devem ser levados em conta pelos que estão envolvidos nesse processo. Então, vamos lá ver. Isso. Então, os negociadores, acima de tudo, eles devem ser éticos, né, no processo da negociação, ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha um compromisso, que se respeite também a questão do outro. Então, ela deixa bem clara essa questão de ser ético desse processo, né? E isso é muito importante quando se envolve, porque nós vamos estar lidando, normalmente, que esse processo de negociação envolve uma ou mais partes. Então, ser ético nesse processo é muito relevante. Então, outra questão que ela diz respeito é conhecer os seus próprios limites, ou seja, nós, enquanto ser humano, nós sabemos até onde podemos ir. Isso acontece nesse processo de negociação, até onde o seu limite, isso deve ser respeitado, né? Os que não se pode querer passar daquilo que não se dá conta de responder. Então, portanto, deve-se conhecer, né, os limites, até onde se pode ir diante dessa situação, desse processo de negociar. Por isso que ela diz, né, que os negociadores devem, acima de tudo, ter essas atitudes. Por isso que ela fala que a questão que esse 21 pontos tem a ver com essa atitude presente nos negociadores, né? Outra questão que ela deixa bem claro é conhecer a outra parte. Então, quando eu vou lidar com esse negócio de negociação, é interessante que eu possa estar estudando, né, essa outra parte que esteja envolvida. E justamente aí é que vai surgir a questão da ética nesse processo, conhecendo. E é muito importante estar atenta para isso. Outra questão que ela deixa bem claro, que aqui é a quarta, é ter objetivos claros
e definido. E aí vem a questão da lógica, né? Que ela falou lá nesse movimento, que ela falou, que ela deixou bem claro para nós, e estou só lembrando para vocês. Então tá aqui, ó, os objetivos têm que ser claros e definidos nesse processo, essas atitudes, ver isso, né? Outra coisa que ela traz para nós também é essa questão de conhecer os próprios objetivos, ou seja, quando eu entro nesse processo de negociação, tem esse objetivo, então eu tenho que estar conhecendo ele, de que se trata, como é que eu posso alcançar eles, e normalmente, voltando ao primeiro, normalmente envolvendo a questão da ética nesse processo. Ou que ela deixou bem claro, e isso a gente viu também nesse movimento, que é a questão de ser flexível quando for necessário. Ou seja, eu não posso entrar num processo de negociação e não ser flexível a isso. Repara que ela deixou para a gente, né, que negociar é mudar de posição, né, essa mudança de posição, ela que muda, né? Então, se eu não sou flexível nesse processo, então não vai ter mudança, porque muitas das vezes é necessário. A gente muda quando vai se negociar. Então, aí chama isso de flexibilidade. Então, eu preciso ser flexível quando eu estou diante desse processo da negociação. E outra questão também que ela traz é compreender o contexto desse envolvimento da negociação. Então, eu tenho que buscar essa compreensão, em que contexto estão surgindo. Eu preciso fazer esse estudo para poder, né, saber trabalhar nesse processo, né? Então, aqui nós temos uma outra questão, né, que esse negócio do negociador que ele deve ter acima de tudo. No caso que é compreender, né, o contexto da negociação, é compreender o que não foi dito na negociação, o que foi dito entre linhas. E isso aí é saber observar essas situações, porque muitas das vezes a gente entra nesse processo e você consegue perceber o que eu posso, o que ali diante da negociação eu consigo captar e que não foi dito. Então, é mais atento para isso, né? Por isso que ela diz aqui, observa o que não foi dito, né, diante desse processo. Então, é ler entre as entrelinhas. Então, daí, aí a gente tem que ser bastante observador e bastante cauteloso em relação a isso também, né? Ser um certo cuidado também, né? E aí vem a questão da ética novamente, que eu estou relembrando isso para vocês. Então, utilizar a negativa, não. Ou seja, quando for necessário, né? Então, a gente se depara com situações e que é necessário dizer não. Então, dizer não também faz parte desse processo de negociar, porque aí vem a questão de ser flexível, né? E a questão de ser da lógica, porque tem situações que tem que saber dizer não, aí dá até aqui, e aí conhecer os limites, repara como ela citou, né? Então, nem tudo é sim, nem tudo é não. Então, reconhecer, e aí é outra atitude que ela falou também, conhecer no espaço que você está adentrando. Então, muitas das vezes, eu entro nesse processo de negociação, certas situações tem que saber dizer não, né? Porque isso é trazer clareza, né, para o meu processo de negociação e muitas das vezes eu não ultrapassar limites que muitas vezes vai me prejudicar ou prejudicar esse processo de negociação em que eu estou presente. Então, o cuidado é necessário nisso. Então, portanto, que ela disse que é necessário saber dizer não, saber fazer o uso da negatividade diante das situações. E aí acaba sendo a questão da flexibilidade, né? Então, não falar dos concorrentes, enfatizar os atributos da própria proposta. E isso, muitas das vezes, acaba acontecendo, somente quando a gente você realiza determinado evento, né? E aí você não pode estar falando concorrente, porque isso acaba pegando umas situações assim, não é muito legal, não é muito ético essa questão de estar falando sobre o seu concorrente. Então, por isso, tenhamos cuidado em relação a isso. Por isso que ela chama, né? Os negociadores devem ter, acima de tudo, essas atitudes, né? Que ela acaba citando. Ouvir mais e falar menos. Essa é uma das questões bastante interessantes. Ser observador, né, diante das situações. Por isso que, como ela colocou, né, conhecer o espaço que você está adentrando. Então, por isso, ouvir, né, ouvir mais, ser mais atencioso para certas situações e falar menos. Por isso que ela coloca, não é bom falar a respeito dos seus concorrentes. Acaba adentrando aqui nessa situação. Outra situação também é aprender a usar linguagens adequadas. Ou seja, quando eu vou entrar nesse processo de negociação, não é muito interessante eu trazer a questão da gíria. Isso é muito
coloco, faz parte do meu processo, da minha situação, em situação informal. Diante desse processo que eu estou negociando, é bom estar usando uma linguagem adequada que diz respeito àquele momento que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, que eu estou diante desse meu processo do negociar. Então, eu tenho que trazer linguagens adequadas, saber até quais termos eu posso estar utilizando e que se faz necessário, né? Então, eu preciso, por isso que eu preciso reconhecer, né, as partes que estão envolvidas e que daí vai envolver linguagem que seja adequada para as situações que ocorrem na negociação. Então, ter documentos que ajudam nas argumentações é muito interessante aí, quando eu vou me deparar, eu vou trazer documentos que acabam fazendo parte disso. Então, eu tenho que estar atenta, né? Diante do que eu vou negociar, eu trazer, né, documentos que vai me auxiliar e muitas das vezes, né, trazer respaldo, porque hoje em dia tem muito cuidado em tudo que a gente está se envolvendo para trazer certa segurança diante de situações que a gente vai fazer presente. Então, por isso a questão do documento ela se faz muito necessária. Isso aí é ter cuidado com aquilo que eu estou trabalhando, com aquilo que eu estou me envolvendo, né? Eu tenho que ser respaldado para que isso não possa ocorrer, situações que vai me prejudicar ou prejudicar esse processo de negociar mais tarde. Então, por isso devemos ter bastante cuidado e responsabilidade diante das situações. E aí ela traz mais questão de promover, né, o consenso, e aí a gente tem essa questão de ser inteligente em certos processos. Outra questão que ela coloca bem clara também é a questão de diminuir as divergências, né? Então, posso que não acabe, mas eu tenho que saber, né, como me posicionar para que cada vez mais o que vai divergir da minha negociação, eu quero buscar justamente solucionar e diminuir isso. Outra coisa é gerenciar o tempo da negociação. Isso ela colocou bem lá nessa questão do movimento, né? A questão de como eu tenho controle, né, do tempo, essa questão da flexibilidade. Então, eu tenho que saber gerenciar e tem que ter um certo cuidado, né, para não estar ultrapassando, né, o tempo limite nesse processo. Então, daí eu conhecer todas as situações, as partes que estão eu conhecer, as partes que eu envolvi, saber meu objetivo, para que eu possa saber com clareza estar gerenciando esse tempo. Evitar que haja interrupção, então por isso que quando está se tratando, a gente tem que ter um certo cuidado para que não possa ter ruído nesse processo, né? A gente tem que ter, são situações mesmo que no nosso cotidiano, constantemente, a gente vai se deparar. Então, evitar essas interrupções também e gerenciar bem o tempo também é muito interessante. Outra questão que ela vem deixando bem clara é que nós devemos considerar o ambiente, né, o local, para um processo de negociar. Então, essa questão do espaço é muito interessante também, a gente estar buscando esses espaços que ele possa, seja interessante para ambas as partes, né, para que faz parte desse processo. Então, conhecer o local é muito interessante quando eu adentro nesse processo da negociação. Veja só, você enquanto, isso foi uma aula anterior que nós tivemos, né? Quando a gente vai se tratar, vamos dizer, você vai planejar um casamento, então você tem que saber a questão do espaço, a questão do local, negociar isso. E aí eu trago mais para vocês, assim, vou relembrar a questão da acessibilidade. Hoje, quando que nós trabalhamos com questão de evento, a gente tem que saber, né, que nossos clientes são diversos. Então, eu tenho que saber que o local, se eu vou trabalhar com um casamento, tenho que saber que hoje eu tenho que colocar elementos de acessibilidade, justamente respeitando todo e qualquer cliente que vai entrar no evento. Então, por isso, conhecer o local, né? Então, ter clareza nos argumentos, ser convincente, ou seja, quando eu vou negociar os meus argumentos, repara a questão da lógica que ela falou, né? Tem que ser claro e tem que ser convincente. E mais tarde a gente vai saber a respeito dos diversos
diversos estilos de negociadores, e justamente ela vai deixar bem claro essa questão da clareza nos meus argumentos. O meu argumento tem que ser claro quando eu vou negociar, saber como me posicionar, os termos que eu vou estar utilizando, né? Justamente para deixar bem claro aquilo que é certo e aquilo que não é certo. Então, então, por isso a questão, muitas das vezes, a questão da negatividade do não, até onde eu posso estar colocando, né? Eu posso estar indo. Então, não se desculpar por não conhecer o que não será tratado. Então, se eu não entendo, se eu não conheço aqui, não tem por que me desculpar. Eu tenho que saber que não ser claro mesmo. Ser claro e dizer até onde eu tenho o meu conhecimento, eu vou colocar até onde eu sei, né? Então, para isso é necessário. Então, outra coisa que ela deixa também bem clara, né? Eu preciso registrar tudo que está sendo tratado na negociação, entendeu? Tudo isso tem que ser registrado. Olha a questão do documento que ela colocou, né, anterior. Então, gente, tudo isso são elementos que ela deixa bem claro para nós, que o negociador tem que estar colocando em prática. Repare que ela trouxe para nós 21. Então, veja só como esse processo ele é muito cuidadoso, né? E tudo isso ela vem elencando para a gente, diante de vários estudos que ela fez e que ela encontrou ser bastante importante. Então, vamos agora pensar um pouco. Olha, veja só para vocês, ó. Imagina se você está em uma negociação representando os colaboradores de sua empresa e, de repente, você inicia a sua fala dizendo: peço desculpa por não conhecer a fundo a proposta dos colegas que estou representando aqui. Por isso, peço aos participantes que possam me ajudar no que for necessário para chegarmos a um consenso e atender em parte aqueles que desejam. Veja só, vamos pensar sobre isso, veja só o que essa situação está trazendo para nós. Veja, aí nessa breve argumentação, observamos que o negociador, ele desconhece claramente os interesses dos seus colegas. Repara que a Tânia falou para a gente que devemos conhecer, né, as partes envolvidas, mas naquela situação o negociador ele não soube, né, para as quais ele está trabalhando e sendo representante legal. Outra questão que foi encontrada ali, não está compreendendo o contexto da negociação. Veja só que a fala dele ficou bem clara ali, né? Aí repare também que ela deixou aqui nessa situação, ele já inicia a fala se desculpando por não saber. Então, por isso que precisamos também, como ela ali, naquela situação em que precisamos estar conhecendo esse processo, ter os documentos, né? A nossa fala tem que ser claro. Então, nessas situações aqui, muitas vezes ela se faz presente. Então, é por isso que a gente vai lá naqueles pontos que ela colocou, diante de uma negociação, começa a fazer um estudo, seja objetivo, seja claro, tenha uma linguagem que deve fazer parte, né, desse processo de negociação, conhecer as partes que estejam envolvidas e saber o seu limite, até onde você pode estar indo, respeitando, acima de tudo, sendo acima de tudo ético, nisso tudo, né, nesse ato, desse processo social, segundo o Levinsky nos colocou para a gente. Como eu falei aqui, agora falando sobre ele, está aqui novamente o Levinsky, e ele vai trazer para a gente as características, né? Repare, nós conhecemos como o negociador vai estar presente. Repare que nós estamos um pouquinho com que ser negociação, então ele vai trazer para a gente as características que a gente vai encontrar nesse processo, né? Então, vamos aqui conhecer. Então, segundo o autor, toda e qualquer negociação, ela envolve duas partes ou mais partes interessadas. Um gerente pode negociar com seus colaboradores um breve recesso no final do ano, desde que a equipe possa deixar até 2 colaboradores no processo de trabalho. Os colaboradores podem, entre eles, definir quem serão os escolhidos para cumprir o processo, para cumprir o regresso dos demais. Então, veja só aqui como ele vem trazendo para a gente, né? O que está aqui envolvido, né? Essa questão mesmo da negociação. Primeiro há uma negociação entre o gerente e logo depois já vai haver entre os próprios colaboradores. E isso aí é o que a Tati também para a questão da flexibilidade, né? E é interessante isso que a gente vai encontrar aqui na fala dele, que é uma das características, né? Que o próprio que o autor vem trazer para nós, né? Uma outra questão, ele diz assim, em toda negociação existe um conflito.
Aí a questão que vai surgir aí, de interesse. Sendo que uma parte, né, ela deseja uma coisa e a outra deseja outra, né? E isso é o conflito, né? No exemplo do recesso de final de ano dos colaboradores, um grupo pode desejar ficar, né, e aproveitar o recesso do final do ano, o outro grupo para negociação, não ter conflito, deve ficar na semana do Natal. Entretanto, os dois grupos querem querem a mesma semana do final do ano. E agora temos aí um conflito. Veja só, aqui nessa característica, ele está colocando aqui a questão do conflito e vai surgir. E aí, né, vocês estão lembrando que repara que a Tajana falou sobre a questão da barganha, então e aí essa questão do negociar. E ele mesmo citou também que lá anterior que muitas das vezes a negociação é resolver uma celeuma. E quando vai surgir isso aí, e aí que ele vai, que chamando aqui de conflito, ele vai se fazer presente. Então é uma das características, né, da negociação. Eu espero que você esteja compreendido isso. Eu espero que você esteja conseguido entender como esse processo acontece, né, e que o negociador, as posições que ele deve ter, as características que estão aí, os elementos que estão aí, vamos dar mais estudar, vamos compreender isso e entender que esse processo faz parte, né, do nosso cotidiano e principalmente nós que estamos à frente de eventos. É interessante conhecer isso, estudar e se respeitar diante de tudo isso para que nós possamos ter, diante dessa situação que é a questão do custo do evento, quando nós vamos trabalhar, esses elementos. Então, eu espero que todos tenham compreendido, é interessante e a gente aguarda vocês na próxima aula. Tudo bem?